Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu gostaria de dar continuação ao vídeo anterior, que é sobre o Big Linux, né? E como eu disse no vídeo anterior, ele vem com duas interfaces gráficas, né? Assim que você instala. Então você pode escolher na hora de login, né? Na hora de logar o sistema. E então naquele vídeo eu fiz logado com a interface gráfica do Deepin. E nesta aqui eu estou fazendo com a interface gráfica do Cinnamon. Então essas são as duas interfaces gráficas disponíveis, né, nessa versão do Big Linux, na versão 7.10, que ele é derivado aí do Deepin OS, não sei se é assim que se fala, né? Eu não conheço muito bem essa distro, né? É uma distro chinesa, se eu não me engano, que é derivada do Ubuntu. Beleza? Então é isso aqui. Não, não é isso aqui que eu ia falar, não. Tem mais coisas. Então eu resolvi fazer um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre a história do Big Linux, né? Já que é uma distro brasileira. E lá no site deles eu dei uma lida assim, não tem muitas informações, pelo menos nos links que eu acessei lá. Né? Aí tem a parte do fórum. No fórum tem bastante informação e tem bastante. Ao entrar no fórum, ele está aberto, mesmo que você não é cadastrado, ele está aberto para leitura. Ele está aberto ao público. Não precisa se cadastrar, acho que só para participar, né, para escrever. Né? Aí sim precisa fazer um cadastro lá. E lá, acho que no fórum tem mais informações sobre o sistema do que no próprio site. Né? E também eu dei uma pesquisada aqui na eu costumo pesquisar na internet. Primeiramente eu pesquiso no próprio site da distro, né, sobre as informações dele, e eu tomo como base as informações do site, né. Aí também às vezes eu dou uma pesquisada na Wikipedia, né, que às vezes fala, dá alguns detalhes a mais, né, então tem algum conteúdo um pouco diferente. Não que tem gente que fala que a Wikipédia não é uma base muito boa para informações, para colher dados confiáveis, né? Mas eu acho um bom lugar para, pelo menos para colher alguma informação, né? Não precisa levar ao pé da letra como real. É sempre bom pesquisar, né? Tanto as informações podem estar equivocadas tanto no próprio site quanto, né, em outros sites aí que falem a respeito do mesmo assunto. Então a gente vai pesquisando, né? Não precisa tirar conclusões a respeito das informações que a gente colhe, né? Em conclusão, é bom a gente ter uma orientação melhor aí, né? Para concluir alguma coisa. Mas enfim, então eu pesquisei aqui na Wikipédia e aqui, né, em português eu não tem nada a respeito aqui, né? Ele fala que esta é uma página de documentação do Big Linux, tal, mas não tem informações, não tem informação nenhuma aqui, né? A não ser aqui nesse quadro, que ele fala que o nome do desenvolvedor, que é o Bruno Gonçalves, né? E aqui, só que ele fala da última versão, não dessa versão atual, ele fala da última versão, que é a versão 11.1 ou 11.10. Né? Então ele fala que a arquitetura, né, software livre, né, que da versão estável, foi a 11.10, 22 de janeiro de 2012. Essa versão aqui, eu tentei instalar ela, né, quando eu fui instalar o Linux a primeira vez para eu conhecer o sistema, eu dei preferência para essa distribuição brasileira. Eu falei, já que eu vou instalar uma brasileira para conhecer o sistema, já vem tudo em português, eu acredito que seja mais fácil para eu instalar e para entender o sistema. Então eu baixei ela, eu comecei a utilizar de uma maneira frequente, né, em janeiro do ano passado, o Linux, mas alguns anos atrás eu tentei também instalar essa versão e eu não consegui. E agora em janeiro, né, em janeiro de 2017 eu tentei também, eu baixei lá a ISO do Big Linux no site, acho que é o site da Universidade do Paraná, e não, os servidores onde está a distro está disponível para baixar, né? É, Universidade do Paraná e não, eu acho que da Unicamp também, né? É uma universidade lá de Campinas. Então eu baixei as ISOs, né? Baixei de ambos os lugares e eu tentei instalar, não consegui.
tentei, baixei novamente, falei, será que eu baixei, veio faltando, veio corrompido e tal. E eu tentei e não consegui, tentei diversas vezes, né, e não consegui instalar o sistema. Então eu não descobri o motivo. Eu vi aí que um monte de gente conseguiu instalar na boa, né? Eu não consegui, não sei, não consegui encontrar o problema aqui. Enfim, então já que eu não consegui instalar, eu acabei iniciando aqui o uso do Linux com a distro do Ubuntu, né? E aí eu comecei por ela, depois fui pro Linux Mint e aí depois eu comecei a fazer esse monte de testes aí com diversas distros. Então essa foi a última versão, né, antes dessa versão atual aqui do Big Linux. Né, segundo, pelo menos o que fala aqui e o que fala também aqui, eu encontrei aqui no Wikipedia também em espanhol. Né, não sei a que país que é, né, mas tem algumas informações. E aqui no idioma espanhol tem algumas informações a mais, né, falando que é uma distro que ela foi baseada no Kurumin inicialmente, que o Kurumin é baseado no Kinopix e o Kinotix, né, e ele tinha a interface gráfica do KDE, né, mas anterior a isso ainda, né, antes de ter a interface gráfica do KDE, é, o Big Linux ele teve outras interfaces gráficas, né, mas enfim, aqui ele também dá as mesmas informações que nessa Wikipedia em português, né, ele fala que a última versão foi a 11.10 e foi lançada em 22 de janeiro de 2012, né, com a interface gráfica do KDE. E que foi baseado aí nessas distros aqui, que elas são derivadas do Ubuntu, né, então por isso utilizam os repositórios do Ubuntu. Então foram essas as informações que eu consegui colher. E também aqui no fórum, né, eu dei uma pesquisada, uma breve pesquisada, e encontrei aí um resumo da história do Big Linux, né, por como que surgiu essa distro. E aí o Bruno fala lá num tópico, né, acho que esse tópico é de 2007. Ele fala que surgiu aí, acho que em 2003 a 2004, por aí, né. E ele utilizava o Kurumin e era uma versão muito... acho que ele queria acrescentar algumas coisas a mais nessa versão, e ele acabou montando aí uma remasterização do jeito dele. Aí ele passou para um amigo e para outro amigo e foi passando até que o pessoal acabou gostando e ele disponibilizou aí um site e aí o pessoal gostou e acabou fazendo sucesso. Né, e inicialmente ele disponibilizou com diversas interfaces gráficas, só que aí acabou dando um problema para dar manutenção no sistema. E inicialmente ele era baseado no Kurumin, que acho que era baseado no Debian. E aí depois foi lançado o Ubuntu, né, e aí ele parece que ele achou mais fácil, né, fazer aí começar a derivar através do Ubuntu. E então, só que o Ubuntu inicialmente ele era mais complicado, não tinha a instalação dele, já não era tão simples como hoje em dia, né? Era tudo bem mais complexo, né? Não era tão simples como hoje. Mas enfim, ele deu uma adaptada lá e aí ele passou a utilizar os repositórios do Ubuntu, né? Que o Ubuntu começou a deslanchar, né? Tal. E aí ficou mais fácil para dar manutenção no sistema. E com o passar do tempo, ele foi atualizando o sistema, né, a versão 1.0, a versão 1, depois a versão 1.b, 1.2b, alguma coisa assim, foi indo, 2.0, 3.0. E aqui ele fala, que tem um tópico no dia 27 de julho de 2012, que ele fala que ia lançar o Big Linux 12.04, e também já estava engatilhado aí a versão 13.04, que ele fala um pouco, né. E tem até o link aqui para baixar a ISO 12.04, né? Então até né, aqui um link da Unicamp e o outro acho que é a Universidade Federal do Paraná. E o tamanho dela é 1.3 GB. Só que eu cliquei no link aqui, eles estão fora do ar. E essa distro eu nem sabia que existia, né? Ela não é uma versão oficial. Então não sei se deu certo, se sei lá, lançaram depois retiraram do ar. Enfim, né? Não se ouve falar dela por aí, tanto que né, na Wikipédia também não fala. E é isso, né? E aí não sei por que raios ou então cargas da água que foi parar aí de distro deu um tempo, né? Deu um tempo assim, né?
publicamente, mas eu acho que entre o próprio Bruno, ele continua, né? Acho que desenvolvendo ou então promovendo aí os acertos na maneira dele, e agora resolveram lançar aí essa versão nova que é baseada no Deepin. Beleza, então essas foram as informações que eu consegui colher aqui a respeito dessa distro, né? Que é uma distro brasileira. E então, e eu tenho um CDzinho guardado aí de uma versão do Big Linux, acho que é a versão 6, e agora eu não me lembro. Eu sei que eu instalei ela e ela funcionou certinho, né? E agora ela é bem antiga, né? E eu nem sei se é possível instalar ela diretamente no HD e conseguir fazer um vídeo, né? Não sei se ela vai aceitar os programas e tal, né? Talvez ela rode aí no VirtualBox, né? Pra mostrar. Mas ela não tem nada demais. A interface gráfica KDE é um sistema, assim, ele vai lembrar aí o XFCE de hoje. O LXDE é uma interface bem mais simples, né? O KDE antigamente, né? O LXDE ou o XFCE seria o KDE antigo, né? Falando assim, tentando simplificar, assim, né? A maneira de exemplificar como que era a aparência do KDE, né? Então é isso. Ele utilizava, até a versão 11, ele utilizava a interface gráfica do KDE, e hoje em dia não tem mais KDE aqui. É apenas o Cinnamon e o Deepin, né? E é isso. E então aqui a interface gráfica do Cinnamon, ele, para quem conhece o Cinnamon, é a mesma coisa, né? Às vezes essa barra das categorias, às vezes ela fica do lado de cá, às vezes ela fica do lado de cá, então aí vai da distro, né? A pessoa personaliza a maneira dela. E a barra aqui embaixo, ela tá um pouco diferente, né? No Cinnamon, normalmente ele vem em algumas distros, por exemplo, no Linux Mint, ele vem cinza aqui, né? Mas aí é o tema, né? Ele colocou um tema que é um pouco meio transparente, né? E é bem legal, eu acho bacana esse tema aqui do Cinnamon. Existe ele aí para baixar, né, aqui nas configurações, são as configurações do Cinnamon, né, configurações do sistema da interface gráfica dele. E aqui na parte de temas, eu acho legal no Cinnamon que você pode, aqui tem áreas de trabalho e temas disponíveis online. Então aqui você escolhe os temas, tem diversos temas, e aí é só clicar, por exemplo, eu clico aqui e clico aqui em instalar, e ele instala. Você não precisa nem acessar nenhum site. Você baixa os temas diretamente aqui da configuração do sistema. E assim que ele baixou, você vem aqui em temas instalados, e aqui ele vai mostrar os temas disponíveis. Eu estou usando aqui o Plasma Dark, né? Aí tem aqui o tema do Cinnamon mesmo, que é ele é cinza, tá vendo? E ele é um pouco transparente, né? E tem os outros aqui. Eu baixei esse aqui, né, o vermelhão aqui pra ver como que era. Cinnamox Rosso Cursa. É um vermelhão mesmo, né? Bem indiscreto, né? Isso aqui é pra arder, até arde o olho aqui. Tão vermelho que é. Né? Esse aqui é um tema sanguinário. Pra quem gosta de coisa sanguinária, esse aqui é o tema. Então, enfim, são os temas aí, né? O Cinnamon tem uns temas bem agradáveis, bonitos, né? Eu vou voltar aqui pro tema original dele, que é o Plasma Dark. Enfim, aqui no centro de configurações aqui do Cinnamon é bem legal, né? Tanto o Deepin quanto o Cinnamon são interfaces gráficas muito legais, né? E eu não utilizei muito o Big Linux aqui, mas o pouco que eu utilizei eu não encontrei nenhum bug. Eu só encontrei o problema que eu falei no vídeo passado em relação a instalar o driver de vídeo, mas eu resolvi, né, a maneira que eu resolvi eu falei lá no vídeo anterior. Mais uma coisa importante, na hora de dar o boot aqui para instalar o sistema, a minha placa-mãe ela reconhece o EFI, né? E essa é um sistema novo de boot aí. E nas placas mães, acho que vem desde 2014, 2013, né? Não sei se estou falando besteira. Ou até anterior a isso, talvez, né? Bom, não vou falar com certeza. Então, mas então você tem essas duas opções para dar o boot. Tem o boot, né, lá na hora de dar o boot vai aparecer o pendrive, caso você coloque a imagem para dar boot pelo pendrive, vai aparecer
pendrive para dar o boot normalmente e a opção UEFI. E dando boot na opção normal do pendrive, ele dá erro, não abre nem o Live CD e não instala. Então aí eu dei o boot pela UEFI, aí sim ele abriu o Live CD e a parte de instalação. Então caso você tenha algum problema, né, sua placa mãe dá suporte aí ao UEFI e deu algum problema, então deu boot pela opção UEFI, né, que aí vai correr tudo bem e a instalação será feita com sucesso. Beleza? Então acho que é isso que eu ia falar, né? Aqui é a barra de tarefas, né, do Cinnamon. Ele lembra, olhando a barra aqui, ele lembra o Deepin, né? Mas só que o Deepin, os ícones são um pouco maiores, né? E as janelinhas não ficam assim. O Deepin já economiza mais espaço em relação às janelas. Mas os programas são os mesmos, só vai quando você alterar a interface gráfica, isso só vai alterar a interface e o centro de configurações da interface gráfica. Demais coisas, os programas, os aplicativos serão os mesmos, né? Não vai mudar nada. Ok? É isso então. E no próximo vídeo eu vou até falar o que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui no Gentoo, eu baixei Gentoo. Eu baixei, tenho 3 ISOs aqui, eu resolvi testar, faz tempo que eu estou tentando abrir esses arquivos, né? São umas imagens de instalação e eu vou fazer no vídeo aí através aqui do Big Linux, né? Com o VirtualBox. Eu vou fazer aí o vídeo porque eu não consegui instalar ele no meu HD. O Gentoo, ele é fera. Eu não pesquisei sobre ele ainda, eu tenho alguns links aí para pesquisar sobre essa distro. E vou ver se eu consigo algumas informações a mais. Eu dei uma breve pesquisada aí e parece que é meio complicado para instalar esse sistema, né? Mas eu gostaria de mostrar aí, né, só para quem tem curiosidade de ver esse sistema e tem algumas coisas que eu gostaria de comentar sobre essa distro aí, beleza? Então eu estou encerrando por aqui com o Big Linux, né, uma distribuição muito bonita, né, tanto na parte gráfica, nos planos de fundo. Aqui tem um recursinho aqui, ó, do Cinnamon, muito bacana, né, isso aqui. E os recursos aqui, tanto das duas interfaces gráficas, estão funcionando tudo perfeitamente, não encontrei nenhum erro, né? As fontes são bonitas, os ícones são bonitos, os programas para instalar, tudo beleza, tudo filezinho, né? Então só merece elogios aí essa distro. Beleza? Tô sendo puxa-saco agora porque é uma distro brasileira, então a gente tem que elevar aqui, né, nosso patrimônio nosso aqui, né? Mas é isso aí então, beleza? Vou ficando por aqui, até uma próxima e até e tchau, tchau.